Olá! Olá! Primeiro, dando boa noite e agradecendo ao convite do IBDFAN-Tec de Cuiabá, que é a Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAN de Cuiabá, presidida pela doutora Ana Lúcia Ricarte. Muito obrigado por esse convite, para estarmos aqui hoje unindo aí o Rio e Cuiabá e o Brasil inteiro. Doutora Ana, então agradeço o seu convite para esse assunto que é bastante polêmico, né? Porque a gente acaba misturando os conceitos de herança digital e acaba que do conceito de herança digital, na busca por caminhos, né, dos desafios que a herança digital nos traz, principalmente num momento tão difícil como esse, né, a gente acaba desenvolvendo outros caminhos, né, desenvolvendo outras teorias e outras teses e assim e assim caminha a humanidade, né? Nós vamos formatando nosso pensamento jurídico, e que isso é muito legal. E parabéns pelo seu trabalho frente a essa comissão. Eu aqui, como presidente da Comissão Nacional, fico muito feliz de ter uma pessoa tão ativa em Mato Grosso. Fico muito feliz mesmo, porque a gente acaba com uma boa sinergia dos nossos assuntos, né? E sempre é bom ouvir o que Mato Grosso tem para nos trazer, porque eu tenho recebido só boas coisas vindas de Mato Grosso, né? Ai, que bom, obrigada. Eu também agradeço a confiança, foi o primeiro ano da participação na Comissão Nacional. Ela foi importante para que a gente pudesse dar... Peraí que a doutora Adriana diz que está pedindo para participar, deixa eu ver aqui, mas não está autorizando. Não está chegando aqui para mim, doutora Adriana, o seu pedido, esse que está sendo o problema. Sai e entra de novo, Adriana, por favor. E durante esse ano que eu fui acompanhando, é lógico que foi crescendo a nossa paixão pela área, né, pela tecnologia que envolve família. E também nós podemos assim, ter bagagem, né, para poder estar também convidando as colegas e os colegas do IBDFAN de Mato Grosso para participar. Então, na realidade, eu estou seguindo a líder, que é a doutora, que também faz um enorme, né, um trabalho fantástico no IBDFAN Nacional. Nós planejamos mais ou menos o que deu certo, e eu acho que aquilo que dá certo precisa ser copiado e precisa ser debatido. Então, ano passado, a doutora fez lives e dois seminários fantásticos. Esse ano, o IBDFAN de Mato Grosso também tem essa proposta, não quinzenal, mas mensal. Então, nós já tivemos uma primeira live da comissão, o Dr. Rolf Madaleno. Essa é a segunda live da comissão. E aí, nós já criamos um calendário até julho da live mensal. Já tivemos um pinga-fogo, que é uma coisa nova, né? Para essa estrutura de comissões, que aqui ainda a gente não tinha feito em nenhuma comissão do IBDFAN daqui, e pretendemos fazer um seminário no segundo semestre. Então, assim, sempre explorando os temas, mas com uma visão nossa, uma visão diferente, com palestrantes diferentes, porque aí a gente troca essa informação, né, que foi aquele trabalho que a gente fez lá na Nacional, que muitos colegas aqui também não tiveram a oportunidade de estar participando, né, das lives de nacional, e com isso a gente consegue, né, levar para os estados, e se cada estado se propor a montar uma comissão de família e tecnologia, a gente se propõe exatamente a isso, a debater esse assunto com a visão também do profissional na área do direito local, né? E com isso eu acho que é bastante enriquecedor. E também a aproximação, né, de todos os membros da Comissão de Direito de Família e Tecnologia conosco. Porque, olha, hoje a doutora está aqui, já está bem mais próxima de nós. Eu convidei a doutora Rosália. No mês que vem nós vamos ter a doutora Isabela Castro. Então, dessa maneira, a gente também se aproxima deles e eles de nós.
E, com isso, cresce também o conhecimento dos profissionais daqui em relação aos membros do IBDFAN, que tratam de um assunto tão interessante, que é exatamente isso. Então, eu acho que essa interação ela vai ser fantástica e eu estou seguindo a líder, ou seja, os temas. E o tema de hoje ele é super pertinente, porque ele é um tema novo, não há previsão na lei clara sobre esse assunto. Foi apresentado no Congresso, no primeiro Congresso de Direito de Família da ABA de Mato Grosso e do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente precisa também estar discutindo isso com o IBDFAN daqui, com os nossos colegas. E aí eu passo a palavra para a doutora. Doutora Adriana, eu também estou tentando te chamar, enquanto isso eu vou te chamando, mas de toda forma fica aí, que a nossa convidada vai falando da tese dela. Qualquer coisa, a senhora, eu saio, a senhora entra, tá bom? Com a palavra, doutora Patrícia, muito obrigada por dispor do seu tempo hoje no feriado, para que a gente possa discutir esse assunto. Imagina. Obrigado a você mais uma vez. É um assunto muito instigante. Primeiro que nós partimos, a nossa conversa partiu da herança digital, né? Nós já fizemos 2 eventos sobre herança digital juntas, e participei, tive a honra de encerrar o congresso da ABA, ABA Mato Grosso com a ABA Rio de Janeiro, um congresso fantástico sobre planejamento sucessório, e justamente apresentei essa questão da proteção dos dados. E aí é que a questão é interessante. Por que isso envolve a herança digital? Primeiro que herança é o acervo deixado, o acervo ativo deixado pela pessoa falecida. Então, esse acervo, ele automaticamente, em razão do princípio da saisie, automaticamente ele passa aos herdeiros. Mas é necessário que se faça uma partilha para saber o quinhão de cada herdeiro. Bem, a questão que está posta agora, no momento em que a tecnologia acaba estando completamente dentro das nossas vidas, já estava, mas ainda muito mais com toda essa situação de isolamento que o mundo inteiro está passando, nós acabamos abraçando de uma forma muito ativa e, ao meu ver, sem volta, a tecnologia. Algo que talvez aconteceria daqui a 5, 10 anos, aconteceu do ano passado para cá. Então, nós temos as aulas virtuais, os congressos virtuais, os processos passaram a ser, e o atendimento dos tribunais passaram a ser de forma remota. Então, isso é uma realidade que veio para ficar. E o que isso tem a ver com a herança? Porque nós, a partir do momento que as nossas vidas estão absolutamente embrincadas com a comunicação tecnológica, passa a existir um acervo digital em que as pessoas passaram a indagar se esse acervo digital poderia fazer parte de uma partilha, ou seja, se seria cabível de ser herdado. Bem, não há qualquer dúvida quando o patrimônio deixado, ele tem, quando o acervo, os bens, tem cunho patrimonial. Porque o patrimônio passa a pertencer automaticamente, o patrimônio passa a pertencer aos herdeiros. Então, quando nós falamos de acervo digital, estamos falando também e aí é que está a nossa questão, estamos falando de acervo patrimonial e também de acervo que eu denomino de moral, mas muitas pessoas chamam de existencial. Qual é a diferença, né? Quando a gente fala de acervo patrimonial, nós estamos falando daqueles ativos digitais que possuem valor patrimonial. Há exemplo das milhas aéreas, que hoje tem uma discussão danada, porque as milhas aéreas elas também são compradas, também a pessoa em vida investe nesse patrimônio. Então, se há um investimento no patrimônio, isso é patrimonial. Existem as criptomoedas, que é patrimonial. Então, esse acervo digital patrimonial
como a doutora Cíntia Burilli apresentou num trabalho dela, de que uma pessoa comprou uma espada virtual por 30 mil reais, arrematou num leilão uma espada virtual por 30 mil reais. Então veja que o acervo digital ele também tem caráter patrimonial. E quanto a isso, a gente não tem dúvida de que isso entra por uma partilha entre os herdeiros. Tudo bem. O que faz um desafio maior é quanto àquele acervo que não possui um valor econômico, mas ele era de propriedade da pessoa falecida. A exemplo dos perfis de e-mail, dos perfis das redes sociais. Então, a questão é, se eu tenho um perfil na rede social, será que um herdeiro pode herdar o meu perfil? Esse perfil está ligado à minha personalidade, por isso um perfil. O perfil porque ele diz exatamente a minha vontade, descreve a minha vontade, a minha personalidade. Ali, naquele perfil, diz as minhas opiniões, o que eu quero e o que eu não quero que seja dito. Então, esse é um perfil. O perfil, como a palavra já coloca, já é algo pessoal. Então, a discussão começou por aí. Será que os perfis em redes sociais seriam passíveis de serem herdados? Será que a minha conta no Facebook, o perfil, poderia ser herdado? Ou seja, um herdeiro poderia entrar e passar a alimentar a minha conta como se fosse eu? Essa é uma questão. Tá? E aí, quando nós vamos enfrentando os desafios jurídicos, né, doutora Ana? Maiores desafios vão surgindo. Sim. Aí maiores desafios surgem na seguinte questão, que aí chegamos a esse momento. Será que um herdeiro recebe por herança o direito de entrar na conta particular de e-mail da pessoa falecida? Será que um herdeiro recebe esse direito automaticamente pelo princípio da Saizine de acesso ao perfil dos grupos ou das conversas pessoais que o falecido trocava com seus amigos, enfim, no WhatsApp, a exemplo? E aí a gente começa a desenvolver os nossos conhecimentos, né? As nossas teorias jurídicas. Quando nós falamos de e-mail, quando nós falamos de conversa pelo WhatsApp, nós estamos falando de comunicação, concorda? Estamos falando de comunicação. E a comunicação, pela Constituição Federal, ela é inviolável. Ela é inviolável. A comunicação, ela é inviolável. Ela é resguardada constitucionalmente. Então, veja, aí já não estamos só preocupados agora, num primeiro momento, com o direito do herdeiro ao acesso às informações, aos e-mails da pessoa falecida. Agora estamos falando de uma terceira pessoa, que não é a pessoa do falecido, porque quando eu falo de e-mail, eu estou mandando e-mail para alguém, então há um interlocutor. Quando eu mando uma mensagem para alguém, então existe uma terceira pessoa alheia à relação deste herdeiro, porque o herdeiro é da pessoa falecida, não da outra pessoa. Então, começa a ficar mais saliente, ou seja, salta as nossas percepções jurídicas, o fato de que, no momento em que se tem uma comunicação, se a comunicação é inviolável, não caberia nem aí perquirir se um herdeiro tem direito de adentrar ou de acessar as mensagens particulares de uma pessoa falecida. Porque mensagem, veja, de novo, pressupõe o interlocutor. Então, há uma inviolabilidade dessa comunicação. Isso é um princípio constitucional. Sim. E aí, então, se nós pudéssemos afastar por um instante a situação do interlocutor, a situação do terceiro, e vamos agora apenas dar um zoom na situação da pessoa falecida. E aí eu começo a falar do falecido,
enquanto ele ainda vive. Porque é em vida que nós fazemos as nossas relações. É em vida. Né? Uhum. E aí eu vejo que dizer que a pessoa... eu costumo colocar, né? Morrer não é inexistir. Morrer é cessar o íter existencial. Então, quando você deixa de existir, você cessa a sua personalidade. Veja, essa personalidade para trás, ela não foi apagada. E nem pode. Por que eu não posso apagar a personalidade ou apagar a existência da pessoa? Porque a morte, como fato jurídico que ela gera consequências na órbita do ordenamento jurídico. Então, como fato jurídico que se eu digo que a morte é uma inexistência, os atos ou os fatos inexistentes não podem gerar efeitos na órbita do ordenamento jurídico. De maneira, então, que eu não posso dizer que a morte é um inexistir, mas tão somente uma pausa, uma cessação daquela existência. De maneira que essa existência, ainda que com o advento morte, de uma forma reflexa, continua a gerar efeitos, aquela existência continua a gerar efeitos para depois da morte, porque a morte é um fato jurídico que gera efeitos, como fato jurídico que gera efeitos na órbita do ordenamento. Então, se a morte gera efeitos, um dos efeitos é justamente resguardar o resguardo da personalidade que existiu até aquele momento. Uhum. Porquanto eu não estou dizendo que a pessoa não existiu. Eu não posso fazer isso. Então, se a pessoa existiu até aquele momento e a morte gera esses efeitos, um dos efeitos que a morte gera é justamente o resguardo dessa personalidade. E aí a doutora vai perguntar, mas poderia gerar efeitos para depois, a personalidade, ela pode gerar efeitos para depois da morte, já que ela cessou ali? E aí que nós conversamos, inclusive naquele congresso em que eu apresentei essa tese, né, o congresso da ABA. Veja, doutora Ana, a personalidade, ela gera efeito antes mesmo de começar. A exemplo do nascituro. O nosso Código Civil coloca que a personalidade começa do nascimento com vida, mas põe a salvo os direitos do nascituro. Então veja que a mera expectativa daquela existência, daquela personalidade, ela já está gerando um efeito no nosso ordenamento jurídico. É claro que se nós fôssemos falar de um consumidor, por exemplo, olha, a mera expectativa de uma nova vida chegar já mexe um mercado consumidor gigantesco. Não é verdade? Sim. E olha, é muito grande esse mercado consumidor, né? Do pré-natal, é um mercado consumidor muito grande. Então, em se tratando da personalidade, veja que a personalidade ela gera efeitos antes mesmo de ser considerada como tal no ordenamento jurídico. Então, veja, e a personalidade, ela não deixa de gerar efeitos no sentido de que tudo que se foi construído naquela imagem daquela pessoa deixa de existir. Não. Aquilo existiu até aquele momento, ela só não vai evoluir dali para frente. Mas ela existiu até aquele ponto. Então, se ela existiu até aquele ponto, há de se garantir à pessoa a vontade dela, por exemplo. E isso o ordenamento jurídico já faz através de um testamento. Que a gente, hoje, nós estamos batendo tanto na necessidade de um planejamento sucessório. Um dos planejamentos sucessórios mais conhecidos que a gente ouve sempre é o testamento. Sim. Vamos planejar o que vai acontecer para depois. E veja que o ordenamento jurídico, ele tanto preserva a vontade que foi determinada lá atrás,
que permite o testamento. Se não considerasse aquela vontade de uma personalidade que já não existe naquele momento, eu não poderia fazer valer ou considerar a vontade de uma pessoa já falecida. Porque, veja, doutora Ana, a vontade daquela pessoa não foi dita ela falecida, claro que não. A vontade foi colocada, foi exposta enquanto existia. Então, o ordenamento jurídico ele já resguarda a personalidade. E eu costumo dizer que prover esta segurança jurídica às pessoas, a todos nós que estamos aqui no nosso iter existencial, né, ainda no nosso caminho dessa nossa existência, é muito bom que o ordenamento me garanta o que eu considero a minha privacidade, o que eu considero o resguardo da minha vida privada. A vida privada já está resguardada pelo próprio Código Civil, né? Está resguardado. A Constituição também resguarda, mas o Código Civil também resguarda, veja. Então, a vida privada há de ser resguardada. E por que, e como e por que o ordenamento jurídico não vai conceder esta garantia para o depois-morte? Se garante enquanto vivo, por que não vai me garantir para depois da morte? Aí a doutora Ana vai falar, doutora Patrícia, porque depois que você morrer, você não está nem aí, acabou. Né? Não, mas eu não estou preocupada do depois que eu morrer. Eu estou preocupada em garantir isso durante a minha vida. E eu preciso que o ordenamento jurídico me garanta isso. Me prover uma segurança jurídica. Né? E que eu chamo que é de me garantir uma morte digna, uma morte tranquila. Né? Porque no dia que isso aconteceu, eu estou tranquila. Naquele momento, estou tranquila de que o que eu construí está construído. E aí eu acho importante, eu gosto muito de pegar uma coisa um termo que Maria Helena Diniz coloca, né? Que a imagem é um atributo que foi cultivado pela pessoa durante a existência. Olha o nome, cultivado pela pessoa durante a existência e que é reconhecido socialmente. Então veja que a imagem é o que a doutora vê. A imagem é parte da personalidade. Isso, exatamente. Ela é uma propriedade da personalidade. Isso, é um elemento da personalidade. A minha vida privada é um elemento da minha personalidade. A minha intimidade é um elemento, assim como o meu nome é um elemento da minha personalidade. Porque todo esse espaço, na verdade, a minha vida privada, a minha intimidade, e eu costumo dizer que a sociedade é o cenário, é onde você atua a sua personalidade, né? Então é quem você mostra quem você é. E aí tem o resguardo do que é a vida, o que é a intimidade e a vida privada, e o que é público. Porque o que é público é o que a doutora quer que esteja público. E eu preciso garantir isso à doutora. Olha, está garantido que a sua vontade para depois de sua morte será feita, né? Está garantido, ok. Mas eu também quero garantir que a sua privacidade continue sendo privada. Ou seja, que se a doutora quisesse que esses elementos chegassem ao conhecimento de um herdeiro ou de quem quer que fosse, a doutora em vida já deixaria o acesso, já permitiria o acesso. Não é? Então, a questão é o resguardo da privacidade, da intimidade, para depois da morte. É possível isso? Juridicamente, totalmente possível. Porque isso já acontece. O ordenamento jurídico já provê isso. E aí, quando a gente fala de dados, né, de privacidade, e a gente pode estender um pouco mais também para a Lei Geral de Proteção de Dados, que a Lei Geral de Proteção de Dados não fala nada sobre proteção de pessoas já falecidas. Não fala nada. E não fala da ausência também, né?
Não fala nada. Ausência, nada. Perfeito, perfeito. Então aqui, vamos, antes de entrar na LGPD, vamos falar da ausência. A doutora está falando de ausência, porque a gente está falando para depois da morte. Mas você tem a morte presumida. Você tem a morte presumida. Tem um lapso de tempo para se chegar até a morte enorme, que são 10 anos. Exatamente. Então, a morte presumida... A decisão do primeiro ano ou seja, são 11, né? Porque eu tenho o primeiro ano da ausência, provisória, né? Da decisão provisória. Decisão provisória. Depois mais 10 anos para definitivo. Mas, em se tratando de ausência, na verdade, você tem a morte presumida diretamente, sem ausência, e tem a morte presumida com declaração de ausência. São duas situações diferentes, né? Uma está lá no artigo 7º, né? Lá no artigo 7º, quando a morte se presume e tem como afirmar que a pessoa estava ali. Um avião que caiu e não se achou o corpo, é morte presumida. E uma pessoa que desapareceu, ausência. São situações diferentes. Exatamente. Então tem com ou sem. Quando é sem, você tem como presumir, tudo bem, a gente coloca, o drama jurídico diz exatamente a data que aquela pessoa vai ser declarada o fim da personalidade. Tá? A questão que a gente está conversando aqui é exatamente uma situação bastante interessante, porque se nós estamos falando de garantia da privacidade, da intimidade, do direito à personalidade para depois da morte, como fica nessa questão de ausência, né? Então, a ausência é um longo processo, na verdade, para determinar um momento em que os efeitos jurídicos da morte podem acontecer, sem que eu tenha uma exata certeza de que aquele fato jurídico aconteceu. Então, só que tem uma diferença. Na morte, eu já tenho os herdeiros. Na ausência, as pessoas, alguém tem que tocar, tem que gerir não só o patrimônio, como a posse, como tudo daquela pessoa que a gente não sabe se morreu ou não, por um determinado tempo. Então, por exemplo, a morte é muito mais fácil da gente utilizar esses instrumentos que já estão aí. Mas a ausência, nós vamos ter que lutar para que a lei que venha seja muito clara, porque a ausência gera uma posse provisória daquilo, dos bens do ausente. E aí cria um desafio maior ainda do que nós estamos conversando. Maior. Né? Porque quando a ausência você tem um período de curadoria, na verdade, que pode durar de 1 a 3 anos. Se a pessoa deixou procurador, a curadoria vai durar 3 anos. Né? Se não deixou procurador, a curadoria dura 1 ano. Depois você tem a decisão provisória, onde você tem a arrecadação do patrimônio aos herdeiros de forma provisória. Ou seja, os herdeiros têm a obrigação de manutenção do patrimônio tal qual ele está e devolver caso a pessoa apareça. Devolver no exato estado em que ele deixou. Bom, a questão então, vou colocar o nosso assunto agora. A pessoa desapareceu. Aí retifica ainda mais a nossa tese. Instagram, YouTube, tudo digital. Possível a pessoa não tinha isso. Exatamente. Então, veja, como é que provisoriamente eu vou permitir que um herdeiro viole a intimidade ou a vida privada de uma pessoa que eu nem tenho certeza se realmente teve cessada a sua personalidade? É claro que há de se resguardar situações e hipóteses pontuais que aí o juiz vai dizer, às vezes uma informação que seja imprescindível, que só acessando aquele e-mail, e aí o juiz pontualmente pode deferir para aquela pesquisa pontual. Enfim, tem hoje os mecanismos, as ferramentas são muitas para que isso aconteça. Mas nós estamos falando de hipóteses, estamos falando de uma hipótese em geral, né? Então, se a pessoa some sem deixar vestígios, né? E aí abre-se todo um processo de ausência, todo um procedimento
até a declaração da ausência, que ela só se dá lá na frente. Então, veja, aí ratifica ainda mais, né? Porque se a gente está falando numa cessação da personalidade e os efeitos do direito da personalidade se derramam sobre o momento pós-morte, nessa questão de ausência, eu não tenho nem que perquirir essa situação. Porque, veja, não há ainda, eu não posso nem dizer se aquela personalidade não existe mais, se aquela pessoa deixou de existir naquela situação. Então, nessa situação, eu não vejo, aí ratifica ainda mais a minha tese, eu não vejo como nem por que prover o acesso aos herdeiros provisórios, né, porque estão chamados de herdeiros, abre-se uma sucessão provisória, tá? Então são herdeiros provisórios. Então, de forma alguma, isso a Constituição já garante, eu não preciso de uma outra legislação. A Constituição garante a inviolabilidade da intimidade, a inviolabilidade da vida privada, a inviolabilidade das comunicações. Está garantido na Constituição, eu não preciso de nenhuma outra legislação para isso, né? Então, eu não vejo dificuldade nessa questão. Quando a gente fala do patrimônio, do cunho patrimonial do acervo, aí tudo bem, porque eu preciso de alguém para gerir aquilo. E por isso tem o curador, né? O curador vai gerir até o momento da decisão da sucessão provisória, e aí do momento da sucessão provisória vai se partilhar provisoriamente entre os herdeiros e cada um vai cuidar para a manutenção daquele patrimônio. Nada mais faz o herdeiro do que isso, na verdade, né? Eu acredito que no caso da ausência, aqueles que não monetizam, por exemplo, Facebook, Instagram, Telegram, enfim, todos que não monetizam, que tem aquilo de forma privada, deve solicitar ao juiz que preserve essa plataforma, não tirando do ar, mas preservando para que ninguém entre e ela não movimente, pelo esse mesmo período, porque se ele tem que ter tudo preservado que a lei garante, da forma como ele deixou, se ele volta 5 anos depois, a última publicação dele, a maneira como ele deixou nas plataformas tem que estar lá. Vai estar. Mas para que isso aconteça, vai ter que as pessoas que fiquem responsáveis, tanto pelo patrimônio que se monetiza, como por tudo, né, daquela pessoa, parentes, herdeiros, enfim, lembre-se de solicitar, porque senão o que as plataformas vão fazer? Vão deletar, né? E aí não é preservar o direito do ausente. Sim, mas enquanto nós não temos uma efetiva declaração de ausência ou a morte efetiva da pessoa, as plataformas não podem agir dessa forma. Elas não podem simplesmente cancelar porque eu acho que alguém está muito parado. Tanto que você vê pessoas aí que colocaram sua foto, nunca mais movimentaram, mas tem uma conta. Se 10 anos depois você vai lá, tem uma conta, existe uma conta, você acessa. A não ser aquelas plataformas que deixaram de existir. Como foi o caso do Orkut, né? O Orkut deixou de existir, né? Então ele até abriu um prazo para que as pessoas pudessem acessar e retirarem as suas fotos, enfim, os acervos, os bens digitais que ali, enfim, quisesse. Então o Orkut deu essa possibilidade. Aí entraria, por exemplo, se eu sou uma herdeira provisória daquela pessoa que está ausente e estou sabendo, opa, peraí, o Facebook vai acabar e eu preciso retirar aquele acervo dali, aí eu vou pedir uma ordem judicial, olha, precisa fazer, porque se a pessoa volta, ela não tem condições hoje de dizer a sua vontade, se ela vai querer que essas fotos se percam ou se ela vai querer que isso seja guardada, né? Então eu peço uma autorização ao juiz para justamente, como herdeira provisória, eu estou fazendo o que a lei determina, eu estou preservando, né, um patrimônio, um acervo, que pode ser um acervo patrimonial, pode ser um acervo moral. Eu estou ali zelando, né, pelo interesse daquela pessoa, que pode ser que volte, veja, pode ser que volte, a gente tem sempre que lembrar disso, pode ser que volte.
Então, nesse caso, eu entendo que se poderia requerer ao juiz para que aquela plataforma separasse ou guardasse ou fornecesse esses dados, né, essas fotos, imagens, enfim, o que fosse, e guardasse para que um determinado momento ou deixasse à disposição do juízo. Né? Mas fora essa situação, olha, não tem aviso nenhum de que a plataforma vai acabar, né? A plataforma está lá. Se a pessoa voltar daqui a 10 anos, ela vai acessar, se esqueceu a senha, vai requerer, vai reiniciar. Está lá. Entende? Então, quanto a isso, agora, quanto à questão de monetizar, doutora Ana, eu não tenho dúvida de que, em se tratando de acervo patrimonial, tem acervo patrimonial e o acervo moral. Né? Então, o acervo patrimonial, monetizar, vira acervo patrimonial, né? Ainda que digital. Acervo digital, patrimonial. Então, quando é o acervo digital patrimonial, não tenho dúvida de que eu preciso acessar a plataforma, eu preciso informar aquela plataforma, como é o caso, por exemplo, das criptomoedas. Né? Então, eu preciso informar a empresa, essas empresas, né, de que mineram essas criptomoedas, né, para que, em havendo acervo, em havendo ativos naquele CPF, que devem informar ao juízo. E esse ativo deve ser resguardado. Então, a questão é se vamos permitir que os herdeiros provisórios tenham acesso à intimidade e à vida privada daquela pessoa. Eu entendo que herdeiro não tem direito nem com a morte, nem com a morte física, nem com a morte jurídica, que é aquela pela declaração de ausência ou aquela pela morte presumida. Né? Ótimo. E aí agora vamos para a privacidade na lei, na LGPD. Ah, sim. Em se tratando da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela nos coloca que ela vai resguardar o interesse da pessoa natural. E aí, a grande maioria entende que a pessoa natural é a pessoa que vive, certo? Então, ela resguarda os dados da pessoa natural. Então, ela serve para proteção dos dados da pessoa natural. E aí vem a pergunta, e a proteção dos dados da pessoa já falecida? Essa é a questão. Tá? Não fala nada, nenhuma linha sobre isso. A legislação europeia, ela diz textualmente que ela não se aplica às pessoas já falecidas, tá? Mas deixa em aberto a possibilidade dos Estados partes da União Europeia criarem a sua própria legislação concernente a isso. Então, no nosso caso, não fala nada. Então, veja, mais uma vez, vamos fazer um exercício aqui de que se eu garanto a proteção dos seus dados pessoais em vida, por que eu não vou lhe dar esta garantia, esta tranquilidade, esta segurança jurídica de que para depois da morte os seus dados pessoais também estejam resguardados? Aí vai perguntar assim, mas por que eu preciso resguardar os dados de uma pessoa que já morreu? Fala para mim. Porque, veja... Evitando fraude, para evitar uma série de situações que está acontecendo, inclusive, agora com o valor que o governo está depositando por conta da Covid, né, que é o auxílio. Estão usando o quê? Os dados de pessoas já mortas para receber o auxílio. Então, veja, olha, isso é um exemplo bastante... É um exemplo importante. Não é? Então, assim, eu não posso simplesmente... Porque a LGPD, ela vem para regular um mercado. Ela vem para organizar algo que estava uma bagunça. Então, vou organizar este mercado de dados, o mercado que eu digo, essa atividade, né? Vou organizar isso. Então, ela vem a organizar e ela se aplica às pessoas jurídicas, não importa se público ou se público ou de privado, mas ela se aplica às pessoas jurídicas e também às atividades econômicas, ou seja, mesmo que seja pessoa física, tá? Mas se utiliza dados como atividade econômica, também está sujeito
a cumprir as determinações da LGPD. Então veja que se a pessoa morreu, oba, posso fazer a festa então? Posso pegar os dados daquela pessoa, posso vender, posso fazer o que eu quiser? Entende? Então não pode ser assim. Eu vou dar um exemplo, eu uso muito esse exemplo, que eu acho que é um exemplo que o Brasil inteiro, que talvez vários países do mundo também. Toda farmácia que você vai, doutora Ana, quer comprar um remedinho para uma dorzinha de cabeça. Né? Na hora ele não pede o dinheiro para a doutora Ana, ele pergunta assim, qual é o seu CPF? Uhum. Aí, vem cá, você não quer meu cartão de crédito? Você não quer o meu dinheiro? Você quer meu CPF? É para ganhar desconto. Então, seu CPF vale dinheiro, concorda? Uhum. Opa, se você está me dando desconto, está me dando desconto de graça. Ah, só me fala o CPF, você ganha um desconto. Não, peraí. Você está, na verdade, captando o meu CPF, você está guardando o meu CPF, você está fazendo uma base de dados com tudo que eu compro com esse CPF. Então, você imagina a informação que uma rede de farmácias tem sobre a sua família. Só pelos remédios que a doutora Ana compra regularmente, aquela rede de farmácia já sabe exatamente um perfil de saúde da sua família. Então, se eu digo que não há proteção de dados para a pessoa que faleceu, eu estou dizendo para aquela rede de drogarias que ela pode pegar aqueles dados e vender para quem ela quiser, vender para o plano de saúde, ela pode vender para uma rede de farmácias, ela pode, inclusive, passar as informações para o plano de saúde que pode encarecer a contratação para sua família, por exemplo. Por quê? Porque se a doutora Ana todo mês compra um determinado tipo de remédio, em certa quantidade, opa, essa família tem uma tendência de um determinado problema genético, ou de determinada situação, né? Então aumenta a probabilidade, isso vai encarecer o plano de saúde. Então, veja que eu não posso simplesmente chegar e dizer, olha, morreu, pode fazer o que quiser. Não é assim. Né? E aí, e essas empresas, hoje nós contratamos aí o Google Drive, né? E aí fica com as nossas fotos, com os nossos documentos, tudo nosso fica ali. Estou dando um exemplo, né? Mas tem vários serviços iguais de nuvem, né? Estou usando aqui o Google Drive. Mas, veja, então quer dizer que depois que a pessoa morre, não tem proteção de dados, então o Google pode fazer o que quiser com aquelas fotos, com aqueles escritos, pode fazer o que quiser? Aí a doutora Ana fala, não, peraí, foto não, porque tem a imagem da pessoa falecida, ué. Então, se a doutora Ana está dizendo que eu tenho que resguardar a imagem da pessoa falecida, então o Google não pode pegar a minha imagem e fazer um outdoor com a minha cara só porque eu morri? Então a doutora Ana está começando a aceitar a minha tese de que, embora a pessoa falecida, né, tenha o resguardo do direito da personalidade, que é justamente o direito do uso da imagem. Eu não posso fazer uso da imagem só porque a pessoa faleceu. Certo? Então, aqui a minha... Eu estou olhando aqui o tempo porque a conversa vai, né? Mas a preocupação, então, é justamente se eu disser que a lei de proteção de dados não se aplica a pessoas falecidas, e se eu disser que eu não tenho... Risco enorme. Exatamente. Risco enorme. Exatamente. Até porque o lado negro da internet, que é muito criativo, que são pessoas que criam perfis, podem criar perfis com esses dados, não é? Praticar fraudes com esses dados e ninguém conseguir obter nós vamos agora de volta, porque essas pessoas nem existem mais. Exatamente. Agora, o que nós agora estamos ansiosos pela função da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que pela legislação... Regulamentar. Mas regulamentar, veja bem, não é criar... regulamentar não é criar dispositivo de lei. No que tange as pessoas já falecidas, se ela regulamentar sobre esse assunto, ela vai estar criando um dispositivo legal. Porque é como eu falo que eu sempre trabalhei muito com as regulamentações da ANS. E a ANS, ela sempre se miscuiu em muitas situações em criar
lei e não em regular o que já tem. Regular o que já tem, eu tenho algo lá e vou dizendo como é que aquilo deve funcionar. Agora, se eu não tenho, vai dizer que vai funcionar como? Então, eu acredito que precisa, sim, ter uma intervenção legislativa aí, né? Como nós vamos precisar melhorar, porque é uma lei, obviamente, ela nunca sai 100%. A sociedade vai, e nós vamos lendo, vamos estudando, vamos vendo a aplicabilidade, vamos sugerindo. Eu acredito que ela vai ter que complementar, porque se a autoridade nacional regulamentar sobre algo que não está lá, é complicado, né? A questão é que, será que a gente precisa de um dispositivo de lei para tudo, né? A gente aí pode até, às vezes sim, precisa, né? Mas outras vezes, por exemplo, nesse caso da LGPD, né, no artigo 1º, ela já fala da pessoa natural, ponto. Mas ela não explora essa questão. Eu acho que esse texto, né, e por essas teses e esse pensamento jurídico que nós estamos construindo aqui, eu acho que já daria para se construir uma regulamentação nesse sentido. E não necessariamente precisar de colocar o artigo 1.1-A, entendeu? Da LGPD. Mas eu estou... A NPD... Quando ela já está organizada, a LGPD já está vigente, né? Foi os primeiros artigos vigentes da LGPD, foi justamente quanto a ANPD, mas agora, no meio do ano, ela começa as sanções administrativas começam a poder ser aplicadas. Né? Mas a NPD está aí, está organizada, já pode realizar as suas normativas. Né? Segunda-feira, por exemplo, nós tivemos um evento muito, muito bacana, inclusive está disponível lá no YouTube, no canal IBDFANTech, que é o canal da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN. Nós tivemos um evento muito interessante falando sobre a proteção de dados de crianças e adolescentes, que a LGPD fala um artigo só, ele fala sobre uma coisa que é absolutamente necessária, né? Absolutamente importante de se colocar, que é a proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, um único artigo parece que teria resolvido, mas claro que não, nós estivemos conversando sobre isso. E a ansiedade pelas normativas, pelas orientações que a NPD vai trazer, né? Então, assim, tá todo mundo esperando essas regulamentações. Tanto para crianças e adolescentes, estamos também esperando que ela regulamente alguma coisa para essa situação do pós-morte, né? Que eu acho de suma importância. Né? E aí, se a gente une coisa nesse sentido, se a gente une criança e adolescente e o pós-morte, para que possa ser cumprido, porque já tendo dispositivo legal, já é difícil no Brasil, imagine sem conter algo bem explicado e principalmente esses dados que nós já começamos a ter problemas. Inicialmente, as primeiras fraudes no pagamento do auxílio foi com dados de gente já falecida. Ele bateu mais recorde do que com dados de gente vivas, né? Que também teve os dados roubados e teve uma quadrilha que recebeu no lugar da pessoa que tem direito. Mas a quantidade de pessoas falecidas tendo os seus dados utilizados para esse fim foi muito grande. E agora está vindo a... Mas aí, doutora, é importante dizer o seguinte... foram utilizados por quê? Porque esses dados foram vazados de alguma plataforma. Vazados, exatamente. Alguma empresa vazou esses dados. Mortos, entendeu? Exatamente. E dos vivos, eles ficaram mais preocupados, porque são pessoas que foram lá reclamar. Os mortos, eles não foram lá reclamar que não receberam, né? Então, e também meio que esconderam. Agora começaram a mostrar os dados. E agora vai abrir com a CPI, nós vamos saber exatamente o quanto de dinheiro que foi e quanto de fraude, porque isso está saindo muito pouco, né? Assim, aos pingados, a gente, depois de um ano, nós estamos tendo conhecimento, mas o que ficou bem claro é que muitos dos dados foram vazados, foram usados para receber,
tanto no lugar de gente viva, quanto no lugar de gente morta. E aí, então, isso eu acho que tem que ser uma importância da nossa conversa, para a nossa população. Aqui eu estou com a momento tão difícil. Só para você ter uma ideia, roubaram os dados da pessoa que trabalha aqui em casa e abriram uma empresa no nome dela e ela não pôde receber agora, no segundo momento, o auxílio. Então, não é uma conversa, entendeu? Essa questão dos dados, isso é coisa para a empresa, para quem é chique. Não, as pessoas simples têm muitos dados delas roubados. E elas passam por dificuldades imensas, como nós vimos, a quantidade de gente que não recebeu o auxílio, precisando, tendo em vista que tiveram seus dados vazados por algum órgão oficial, não foi nem loja, empresa, farmácia. Doutora Ana, agora nós tivemos aí uma outra notícia de um outro vazamento de dados do Facebook. Então foram mais de 500 milhões de dados vazados. Né? Então é o seu telefone, o seu e-mail, aí a doutora de repente começa a receber um monte de e-mail de marketing, de telefone, mas eu não dei esse número, eu não anuí com esse tipo de... Da onde que tiraram essa informação? Esses dados que foram vazados. Vazar, quando a gente fala vazados, foram vendidos, né, na verdade. Ou então algum hacker invadiu o sistema, rouba aqueles dados e vende. E vende, né? Vende justamente para essas ações de marketing, né? Doutora Ana, ou de quadrilhas, né? São as duas coisas. Sim. Eu espero que isso vai ficar gravado, vai, né? Vai ficar no nosso Instagram e eu vou agora estar compartilhando com a doutora e com o IBD Fantech, que vocês podem colocar lá também. Sim, eu agradeço eu vou colocar no... quem quiser assistir depois, nós vamos pegar esse vídeo, vamos colocar editado lá no canal do YouTube. Do IBD Fantech, o canal IBD Fantech. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se lá no nosso canal. Nós também criamos um canal do IBD Fantech Cuiabá também, e a partir dos próximos a gente já vai estar conseguindo fazer a conexão com ele então a gente vai estar para poder proporcionar a todos que nos ouvirem mais na frente o conhecimento. Eu quero agradecer, convidar todo mundo que está assistindo, os que vão assistir, a acessar os canais, tanto do IBD Fantech Nacional quanto o nosso, convidar pessoas para nos seguirem, porque no meu caso aqui em Cuiabá, mensalmente teremos as nossas lives, e também teremos esse ano mais eventos, e nós estamos tendo todo dia um membro da nossa comissão está postando um conteúdo na nosso Instagram, e eu estou até enviando lá para o Nacional. Hoje nós tivemos um conteúdo, enfim, tem muita informação, e é exatamente isso que o nosso povo, que as nossas colegas, que todo mundo que não atua, né, nessa área precisa obter referente à tecnologia e direito de família. Foi fantástica a explicação, foi uma aula na realidade, né, certinha, mais de 50 minutos de aula. Quero agradecer muito, pedir desculpas à doutora Adriana, não consegui. Isso aí aconteceu comigo outro dia, eu tive que mudar de celular, porque a pessoa de lá também não conseguia, meu celular não aceitava, eu mudei. Coisas da tecnologia. Mas são coisas da tecnologia. Ontem, num curso, eu tive problema de som. Enfim, a gente planeja, mas estamos todas suscetíveis a isso. Mas eu peço as minhas desculpas, porque a doutora Adriana com certeza iria contribuir muito, é professora universitária, encantada com essa área. Mas eu tenho certeza que a doutora Ana vai marcar uma outra live com a doutora Adriana e nós estaremos prestigiando todas nós. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. E lembro a vocês, do dia 28 de maio, é o dia do Congresso Nacional de Família e Tecnologia do IBDFan. As inscrições já estão para serem abertas a qualquer momento, fiquem de olho e não perca esse super evento. Um beijo para vocês. Beijo. Doutora Ana, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Se Deus quiser. Tchau.